sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Eu sou o pão vivo descido do céu. Amém, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, num tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração. Também vocês, crianças, rezem no silêncio, peçamos ao Pai Eterno que nos dê o Espírito Santo como auxílio necessário, pois só o Espírito Santo pode nos fazer compreender essa palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos neste domingo, o dia do Senhor, a graça de ter Jesus apresentando-nos o Pai Eterno, que nos dá o mais precioso de todos os bens e graças e bênçãos, nos dá o seu Filho, como pão descido do céu. Unindo a este amor do Pai Eterno, nós celebramos a vida e a missão de vocês pais que aqui estão e dos pais do mundo inteiro. Esta expressão tão cara para a Bíblia, Deus é Pai, ajuda você, pai, a entender um pouco também a sua missão. Porque se Deus é Pai de todos, todo pai deve ser instrumento de Deus para fazer com que os filhos cheguem
a conhecer a verdadeira face de Deus como Pai. O Antigo Testamento tem expressões muito duras sobre Deus, imagens e descrições assim, que já criaram muito pavor em muitas pessoas. Todos nós aqui conhecemos muita gente que deixou de acreditar, de tanto escutar pregações e doutrinas, usando as imagens muito violentas, muito duras de um Deus carrasco, violento, castigador, punidor do Antigo Testamento. Para quem tem fé, diz assim, isso é desculpa para quem não quer nada, mas não é só isso não, a gente precisa aprender a olhar na Sagrada Escritura as imagens de Deus que lá brotam e perguntar quais são as imagens de Deus que estão no Antigo Testamento, e seria uma estupidez a gente dizer que não há uma descrição de Deus como um severo, castigador, punidor. Sim, o problema é ficar só nessa imagem. Nós precisamos aprender a olhar para Jesus e, em Jesus, descobrir qual é a verdadeira imagem de Deus que nós devemos tomar para nós. Que imagem de Deus Jesus nos apresenta? Na primeira leitura, hoje, Dia dos Pais, é uma leitura muito boa para você, pai e mãe. Hoje também, essa semana, nós rezamos a Semana Nacional da Família. Uma semana toda de oração pela vida e missão na família. O profeta Elias, imagem boa de um pai, uma mãe cansado da missão. Ele empreende, Deus o chama para uma tarefa e ele topa. O rei e a esposa do rei financiaram a reforma do templo. Terminada a reforma do templo, o rei disse, agora os sacerdotes que vão trabalhar no templo é quem eu e a minha esposa escolher. E quem for trabalhar no templo tem que elogiar a nós, a família real. E Deus fala para Elias assim, vá ao templo e veja o que estão falando lá. Elias chega lá e fica, escuta os pregadores falarem, e não ouve ninguém falar de Deus. Só ficam babando e elogiando os reis deste mundo, fazendo propaganda do rei. Elias, numa fúria, no impulso de fidelidade a Deus, fica tão indignado com aquilo, diz, isso aqui não é um culto a Deus, pega uma espada, depois você explica isso para as crianças, e degola 400 falsos pregadores dentro do templo. O rei e a esposa do rei põem o exército real para perseguir Elias, para matá-lo, e Elias corre até entrar no deserto, na exaustão, encontra uma sombra, um junípero, senta debaixo dele e pede a Deus, me mata, chega, eu fico lutando para proteger as coisas do Senhor, e o Senhor deixa o rei e a esposa por um exército me perseguindo, me mata, tira a minha vida, não sou melhor que meus pais, deita e dorme. E Elias acorda no meio da noite escura, com o anjo tocando, dizendo, levanta e come. Ele acorda, olha do lado dele, tem pão debaixo das cinzas e água, um jarro de água. Ele levanta, come, volta a dormir, deitar e dormir. Acorda de novo, o anjo diz, levanta e come. O anjo diz, eu até queria que vocês pegassem, você que é pai, pega aí, versículo 7, os 2 últimos versículos da primeira leitura. Esse é um poema para você que é pai e mãe.
na missão de vocês. Cansados, esgotados da tarefa, mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: levanta-te e come. Toda a igreja. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Isso é tão bonito. Levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou, comeu, bebeu e com a força do alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe. Para você, pai, mãe, cansados na missão e na tarefa de vocês, hoje é dia de você levantar daqui um pouco e comer e beber o corpo e sangue do Senhor. O Senhor sabe que você tem um longo caminho a percorrer e a missão é sua, e Ele conta com você, e você vai percorrer esse longo caminho. Que esse longo caminho ele pode durar 40 dias, 40 anos, mais 60 anos, Deus sabe. Mas você vai levantar, vai comer e vai dar conta de percorrer o caminho até terminar sua missão aqui. Amém? Reage! Vai! Levanta, come. Elias levanta, caminha 40 dias, chega ao Monte Horebe. Tinha uma gruta no Monte Horebe. Ele entra dentro da gruta e fala: agora Deus mesmo vai apresentar para mim. Ele mandou eu subir aqui porque Ele vai falar comigo. Ele entra na gruta e espera. Ele estava acostumado com aquela imagem de Deus que agia assim, através do fio da espada. Entra para a gruta e espera e nada de Deus. De repente vem um terremoto, Deus não está no terremoto. Vem uma forte ventania, Deus não está na ventania. Vem um fogo abrasador, Deus não está no fogo. Aí Elias escuta o barulho de um murmúrio suave de uma brisa. Ele levanta, põe a cabeça para fora, está diante de Deus. Elias aprendeu a ter uma visão de Deus, e Elias, o profeta, ele inaugura uma nova corrente teológica do Antigo Testamento. O movimento dos pregadores e dos profetas que aprenderam a ver Deus na brisa suave. Porque a imagem de Deus que se tinha era apenas a imagem do Deus violento, terremoto, ventania, fogo, tragédia, castigo, punição, e agora Elias corrige a imagem de Deus. Jesus é seguramente o resgatador da espiritualidade do profeta Elias, porque Jesus mesmo é a expressão da brisa suave que nós cantamos no Salmo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Você que é pai e que teve a graça de ter tido um pai quando você fez algum erro na sua vida e teve que encará-lo e dizer: pai, errei. E seu pai muda o semblante, apresenta traços de fúria e de raiva, mas dá um abraço em você e diz assim: você vai emendar, vai parar de fazer besteira. A brisa suave da paternidade. Aqui aparece um Deus que se manifesta suave, uma face, um rosto suave, que vosso rosto não se cubra de vergonha mais diante de Deus. Chegue diante dele e diz: pai, errei, perdão, e ele te abraçará, e o seu rosto não vai cobrir-se de vergonha, mas de honra, por ter um pai que te perdoa. Amém? Reage, brada, brada. Vamos ao Evangelho. Hoje as leituras é tudo isso. Poema de paternidade. Continua o longo discurso sobre o pão. Mas hoje Jesus intensifica através do pão multiplicado que a multidão quer continuar recebendo,
Jesus pede para a multidão dar um salto, e a multidão não está gostando do longo discurso de Jesus. O capítulo 6 de João, nós já estamos há 3 domingos, ainda temos mais 4 domingos. É um dos maiores capítulos da Bíblia, um longo discurso de Jesus dirigido à multidão, que depois da multiplicação dos pães queriam fazê-lo rei. Ele fugiu e disse para a multidão que não interessava para ele ganhar um trono da multidão em troca de ele dar cesta básica para a multidão, que ele veio, deu pão e peixe para a multidão para que ela tivesse força para fazer uma travessia, atravessar na compreensão, buscar um outro modo de compreender Deus e a intervenção de Deus. E é isso que a multidão não está aceitando, não está se agradando. Vamos lá? Versículo 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus. Por quê? Havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Você também de vez em quando murmura a respeito de Jesus, que te diz algumas coisas que você não queria ouvir? De vez em quando ele fala para a gente umas coisas que dá mais vontade de murmurar do que de, não é? De dizer amém, aleluia, glória a Deus. Os judeus começaram a murmurar. A murmuração é típica da falta de fé. No Êxodo, os judeus murmuraram domingo passado, quando atravessavam o deserto e sentiram saudade da panelada de carne e de pão com fartura. Lembra? A saudade de ser escravo. Agora murmura porque está caminhando no deserto. Agora comeram o pão com Jesus e o peixe, agora murmuram porque querem que Jesus continue dando-lhes o que eles tinham como expectativa. Eles não perguntam a Jesus qual a expectativa que Jesus tem. Eles querem que Jesus satisfaça as expectativas deles. Todas as vezes que você não se abre ao que Deus quer para você, que você vive uma religião apenas querendo que Deus satisfaça as suas expectativas, a sua fé vai esfriando até você se tornar um murmurador, uma murmuradora. A murmuração é típica de gente fraca na fé. Pare de murmurar. E murmuram porque Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Eles dizem: não, esse pão a gente não quer, a gente quer aquele do pão e peixe multiplicado, cesta básica para todo mundo. E Jesus começa um enfrentamento que vai desembocar daqui a 2 domingos, que vocês esperem, daqui a 2 domingos vocês esperem. Eles, quando Jesus fala que ele é o pão que desceu do céu, eles começam a fazer uma campanha, uma campanha fake news contra Jesus. Vamos lá? Versículo 42, eles comentavam: vamos produzir matéria para debochar de Jesus, vamos repassar esse vídeo, repasse para muita gente, vamos denegrir a imagem de Jesus, vamos difamá-lo, porque ele não é o pão que desceu do céu. Versículo 42, eles comentavam: não é? Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Quando a gente se aborrece com uma pessoa, a gente ofende a pessoa, gostando de ofender a quem ela mais ama, pai e a mãe, não é? A gente ofende a família também. Com Jesus foi assim. Começa a falar mal de José e de Maria. Os estudiosos de Bíblia veem nesse escárnio um deboche provocativo, uma espécie de ironia, porque José é pai adotivo de Jesus e Maria teve a concepção virginal. Então aqui é já no 1º século identificado um tipo de aquilo que os protestantes vão desenvolver depois, que é rejeitar essa doutrina. Já entre os judeus já tinha esse espírito da murmuração, o espírito de protestar contra a verdade
do que é o mistério de Jesus, Maria e José. Vamos denegrir, ele é filho de José e Maria. Jesus entra na conversa de uma forma maravilhosa. Versículo 43. Jesus respondeu: não murmurei entre vós. Espere lá. Irmã, irmão, qual murmuração sua, quais murmurações suas, Jesus também diz a você hoje: pare de murmurar, chega. É chato demais conviver com gente murmuradora, não é? Não é? Tem gente que acha que ser murmurador é um refino de inteligência, porque ela tem capacidade de perceber o que os outros não percebem, porque é inteligente demais. Então murmura toda hora, porque é sábio demais. Jesus fala: pare de murmurar. E depois diz: por que é que alguém murmura? Versículo 44. Ninguém pode vir a mim, vai, se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmã, irmão, a pergunta é a seguinte: você está aqui hoje, você vem aqui, você veio aqui, chegou até aqui, porque o Divino Pai Eterno atraiu você para Jesus? Os espíritas gostam daquela afirmação: ou pelo amor ou pela dor. Com Jesus não é ou pelo amor ou pela dor. Com Jesus ou pelo amor de Jesus, ou pelo amor do Pai Eterno, ou pelo amor do Espírito Santo. Na fé cristã é ou pelo amor ou pelo amor. Jesus diz: se você chegou até Ele, foi porque o Divino Pai Eterno atraiu você, fez você chegar até Jesus, e Jesus te ressuscitará no último dia, e Jesus te projeta para o eterno, projeta para a plenitude. A multidão não, chegou em Jesus, ganhou pão e peixe assado e falou: isso basta, o que eu quero é que você me ajude aqui. Tem pessoas que pedem ajuda sua, de você, você fala assim: eu vou te ajudar agora, mas você tem que se libertar daquilo que te faz ter que pedir ajuda, não é? A ajuda mais poderosa que você dá para uma pessoa é ajudá-la a se libertar daquilo que a faz pedir. Esta é, por excelência, a maior de todas as ajudas. Jesus está querendo dizer isso para a multidão, e a multidão não, está murmurando, quer pão e peixe. Jesus diz: não, você veio até mim, porque o Pai te enviou até mim, e eu quero te projetar para o eterno. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e foi por Ele instruído, vem a mim. Irmã, irmão, você escuta o Pai e é instruída pelo Divino Pai Eterno, e essa escuta e essa instrução te faz chegar até Jesus? Por excelência, Jesus, o pão vivo da Eucaristia, no seu corpo e sangue oferecido no altar. Tem gente que transforma a Eucaristia num tótem, numa mandinga. Vem para receber a hóstia, porque eu quero que Deus me abençoe, porque essa semana eu tenho que fazer um monte de coisa, de trabalho, de problema na família, na profissão, na minha saúde. Olha, você transformar a Eucaristia em apenas algo que ajude você a conseguir o que você quer, é muito pouco. Você veio parar em Jesus, você precisa escutar o Pai, ser instruído pelo Pai, e chegar em Jesus, e receber Jesus no seu corpo e sangue, e permitir que Jesus te projete para o eterno, para uma realidade infinitamente maior do que essa aqui, que supera e ultrapassa tudo aqui. Você que é pai e mãe, sabe
quando você vê um filho, uma filha, que ele gasta a energia dele toda com as coisas daqui, e você começa a perceber, esse bichinho, se continuar desse jeito, não vai ter futuro. Não vai ter futuro, não sabe pensar no daqui um pouco, imagine no eterno. Isso existe, gente? É tão fácil, Quando a pessoa se projeta para uma realidade maior, ela alcança a realidade maior, até não conquistando os sucessos das coisas daqui. Ela diz: lutei, não conquistei, mas Deus me conduz para uma realidade maior e eu vou, ainda sem conquistar aqui. Porque tem gente também que dá conta de fazer das conquistas e dos sucessos daqui motivo e causa para arrastá-las para o pior daqui. Não tem? Projete-se. Versículo 46. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto do Pai, de junto de Deus, viu o Pai. Em verdade eu vos digo, de novo a ideia, leiam, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Espere lá. Quem crê possui a vida eterna. Domingo passado ele falou: quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Lembra? Vem, nunca mais tem fome, crê, nunca mais tem sede. Hoje ele reforça isso. Quem crê possui a vida eterna. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Eu sou o pão da vida. Buscar Jesus para possuir a vida eterna. Talvez você, pai e mãe, transforma a religião apenas numa estratégia motivacional para fazer sua filha, seu filho se organizar direitinho, não ter tanta ansiedade, mas lutar e conquistar os sucessos deste mundo. E é preciso ajudar seu filho, sua filha a pensar na vida eterna. Porque para a criança, falar de vida eterna é ter que tocar num tema chato. O fim daqui, a morte. Então, como nós vivemos numa sociedade que esconde a morte, numa indústria que maqueia a morte, os defuntos nem parecem defuntos, porque são todos maquiados, não é? Na missa de sétimo dia não se reza mais pedindo a Deus a graça da vida eterna para o morto, mas se faz homenagem para o morto. Já põe o morto no céu, já dá o céu para o morto. A missa de sétimo dia não é para pedir a Deus a graça da vida eterna, da salvação, do perdão para quem morreu. Que pena, não se pede mais. Porque a gente transforma a missa de sétimo dia numa homenagem humana e terrena pelo sucesso do que a pessoa fez aqui. A gente maqueia a morte, não enfrenta a morte, não fala da morte, transforma a morte em uma ocasião para fazer homenagem para o defunto, para não falar do tema do fim. E é preciso aprender a falar do fim, porque olha, o buraco mais doloroso de sair dele é quando você tem um pai e uma mãe querido que morre e vai embora, e ele era uma referência importante para você só para aqui. E você fica aqui nessa vida sem nenhuma esperança das coisas eternas, porque seu pai e sua mãe foram ótimos para te dar as coisas e anseios daqui. A quantidade de pessoas que entram em doenças terríveis, em lutos crônicos, porque não dão conta de lidar com a perda, com o fim. Não é porque não sabe lidar com a morte, é porque não teve quem lhes dissesse e apontasse Jesus, o pão da vida eterna. Hoje, pai e mãe, é dia de falar de eternidade. Quem aqui já tem o pai falecido e tem dele uma
profunda e verdadeira convicção de que para experimentar aquilo que você experimentou do seu pai, ele só pode ter vindo de Deus. Eu tenho essa graça, receber o que eu recebi do papai, aquilo só pode ter vindo de Deus, como da mamãe também. Quando a gente experimenta isso, a perda, é forte, mas a vida é muito mais forte do que a morte, não é? O amor é muito mais forte do que a morte. Por isso, diz Jesus, vamos lá, versículo 49, os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram. Jesus falando isso para os judeus, ele está tocando num tema do orgulho do judaísmo. Os grandes doutores do Antigo Testamento contavam que o ápice da manifestação do poderio de Deus no Antigo Testamento foi ter mandado maná, o pão e as codornizes, ter dado carne e pão para o povo no deserto. E Jesus fala, é bacana mesmo, mas comeram e morreram. Agora, ele diz assim, versículo 50, leiamos, eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Vai. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Olha os verbos. João precisa ler João com um domínio razoável de interpretação, um gosto por literatura. O evangelista João trabalha tudo que vincula a Jesus, trabalha os verbos todos no presente. O tema da vida eterna, da ressurreição, do último dia, do reino de Deus, são todos verbos para o agora. Eis aqui o pão que desce do céu, quem comer dele nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. É para agora. A relação sua com Jesus não é para viver uma vida sofrida, pesada, difícil agora, e um dia vai ter vida eterna boa em Deus, não. Em João, em ser conduzida, atraída pelo Pai até Jesus, ser instruído pelo Pai sobre quem é Jesus, e encontrar Jesus na sua vida, e ter Jesus como pão da vida eterna. Para João, isso já é estar na vida plena em Deus. É para agora. Espera morrer não. Viva essa felicidade, essa alegria hoje, agora. Não espere morrer não. Quando você interpreta essa realidade assim, você dá conta de voltar para casa com as recomendações de Paulo. Vamos lá? Segunda leitura. Essa leitura é para você, pai e mãe, essa Semana Nacional da Família. Eu até pediria que vocês peguem esse texto e rezem esse texto a semana inteira. Olhe que força tem essa palavra da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 30 seguintes. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como com um selo. Lembra que domingo passado Jesus falou que o pão que ele dá é um pão para a vida eterna, porque o Pai que o enviou o marcou com seu selo? Lembra? Agora Jesus fala, o apóstolo Paulo fala que também nós fomos marcados com o selo como Jesus foi. Esse selo é o símbolo afetivo do beijo paternal. É um pai que abraça o filho, dá um beijo na fronte, e às vezes basta, não precisa falar nada. É o selo para o dia da libertação, para dizer, eu estou com você, a libertação plena virá. Portanto, versículo 31, leiamos, toda a amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, brada a igreja, tudo isso deve desaparecer do meio de vós.
como toda espécie de maldade. Existe isso em nossas casas, em nossas famílias? Amargura, irritação, cólera, gritaria, injúria? Existe? Continuemos. 32. Sede Bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente. Preste atenção no que vem. Como Preste atenção no que vem. Perdoai-vos mutuamente como... Deus vos perdoou por meio de Cristo. Então, o Pai eterno atraiu você até Jesus para que em Jesus você encontrasse no Pai o perdão. Capítulo 5, versículo 1. Sede Imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Você se experimenta o amor de Deus? Imite Deus no amor com que Ele te ama. As pessoas que convivem com você precisam ter em você a cura da visão de Deus. Você vai amá-las como Deus te ama, e através do seu amor elas não vão dever favor para você e nem fazer você rei lá em Jerusalém, rainha em Jerusalém. Elas vão dizer a você: obrigado porque você me conduziu a compreender quem é Deus. E termina: vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Vivei no amor, como Cristo nos amou, se entregou, em oblação e sacrifício de suave odor. Vocês não se assustem com a imagem que eu vou trazer aqui, porque eu sou da roça e da família das antigas. Papai morreu, eu estava numa temporada de estudo em Israel. Cheguei 40 dias depois da morte dele. E já enterrado, já tudo, a minha mãe com tudo já desfeito lá na roça, e eu fui pegar umas últimas coisas lá na casa. Quando eu mexo com a porta do quarto deles, tinha uma roupa do papai de pendurada atrás da porta, uma camisa e uma calça. Eu peguei, abracei, chorei, pus a camisa aqui e senti o cheiro do meu pai, um cheiro. Todas as vezes que eu vejo essa leitura eu lembro do papai. Sacrifício e oblação de suave odor. Não sei se você é daqueles que tem saudade do suor do pai, o cheiro da mãe. É tão bom ter isso, tão bom guardar isso. E a gente precisa ter a relação com Jesus assim. A gente precisa chegar perto de Jesus e sentir o suave odor do seu suor, da sua lágrima, do seu sangue derramado, e dizer: obrigado, porque o Senhor derramou oblação e sacrifício de suave odor por mim, obrigado. Abraçar o seu pai e dizer: pai, obrigado pelo suor que você derramou por mim, que você derrama por mim. A autoridade do sacrifício de suave odor. Não fede, não é suor que fede. Vai para lá que você está suado. É um suor que te aproxima e diz: obrigado, porque esse cheiro misturado, lá na roça, né, com esterco, com trabalho, com cinza, com tudo quanto é coisa, morreu em setembro. Esse cheiro lembra batalha e luta pelos que você ama, pai. Obrigado, obrigado. Os pais aqui que derramam sacrifício de suave odor e que às vezes nunca recebem um beijo suado e um obrigado dos filhos, dê uma salva de palmas para eles. Brada, Brada, reage!
sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Imite Deus no amor. Não imite Deus no carranquismo, não, na raiva, na vingança, no castigo, não. Imite Deus no amor e na autoridade do suor. A autoridade do suor, viu, gente? Amém. Inclina a sua cabeça. Sinta o Pai te marcando com seu selo, te dando um beijo e dizendo obrigado. Você é minha filha, você é meu filho. Põe nas mãos do seu Pai também uma palavra de gratidão hoje, por tudo que Ele já fez, batalhou, suou, derramou por você. Agradeça ao seu Pai, agradeça a sua missão de pai. Você que é pai, agradeça, incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e entregue ao Divino Pai Eterno sua missão de pai, de mãe, de esposa, esposo. A graça de ser filha e filho, entregue por tudo que você já recebeu de sacrifício e oblação do seu pai e da sua mãe, mas sobretudo de Jesus na cruz. Agradeça, ame este amor. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós, derrama sobre a água do amor, a água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Todos de pé, elevando as mãos para os céus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor ofereceu na cruz, o sacrifício e oblação de suave odor, puro amor derramado na cruz, o seu corpo oferecido como pão vivo, o seu sangue como vinho
como vinho para a salvação, para a salvação, para a alegria plena para a alegria na plena presença de Deus. da presença de Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, porque o seu amor porque o seu amor sustenta a nossa vida sustenta a nossa vida e a vida de nossos pais. e a e a vida de nossos pais. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, pela vida de meu pai, pela vida de minha mãe de minha mãe, e tudo o que fizeram tudo que e fizeram fazem por nós. e fazem por nós. Põe a mão no seu coração, agradeça a vida que você tem, o pai que você teve ou tem, o pai que você é, a mãe que você é. Agradeça. Como filha e filho, agradeça também. E deixe toda murmuração para trás. Dirija quem está do seu lado, dê um abraço carinhoso. Se é seu pai, dê um beijo nele e diga obrigado, saudai-vos. Abracem. Vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Canta! Quero te dar a paz do meu Senhor com muito amor. Levante sua mão para o céu, cante, pedindo a paz para os pais do mundo inteiro. Te dar a paz do meu Senhor com muito amor. Para todas as pessoas que estão sofrendo, Quero para as vítimas daquele acidente aéreo em São Paulo, as famílias enlutadas, do meu Senhor para todas as pessoas no com mundo. muito amor.